Problemas de internet. Vocês conhecem isso? Ah, é um problema grande, tá? Não é simples, é chato de se resolver. Eles nos prometem o céu quando a gente vai contratar e a gente recebe o inferno. É difícil, pessoal. É difícil. Ó, acertar aqui, por favor. Já tinha comentado aqui as evidências, então, da evolução, né? Já vamos colocar um avisozinho aqui, ó. Importante, importante. Vale sempre 2 minutinhos de recordação e tu pode acertar uma questão, porque é muito frequente. E a árvore filogenética também é muito explorado pela URGS. O Enem já vem também trabalhando com a árvore filogenética. A gente tem que trabalhar com alguns termos ali para entender o que que é essa representação filogenética em termos de classificação, tá? Então, começamos ali pelo isolamento, tá? Então, mecanismos pós, pós-cigóticos, tá? Então, vão impedir que seja viável o desenvolvimento embrionário ou nasce, mas não é fértil, nasce, mas não tem continuidade nas gerações seguintes. Inviabilidade do híbrido, pode morrer o embrião, tá? Vários problemas genéticos impedem todo o desenvolvimento. Então, inviabilidade do híbrido. Outro caso, esterilidade do híbrido. Chega até o final do desenvolvimento embrionário. Nasce, mas quando vai se investigar as genitálias, gônadas, não produz gametas. Como é que vai continuar o híbrido, né? Ou seja, aquele que recebeu material genético de espécies, entre aspas, diferentes, como que ele vai levar adiante essas informações? Não vai, tá? Por quê? Porque as espécies tinham características marcantes gênicas que impediu, então, a confirmação de uma fertilidade. Esta aqui é a mais interessante, no sentido assim de situações, problemas de evolução, né, que a gente comprova às vezes com cruzamentos que não se espera, forma, né, uma nova geração, né? A gente observa indivíduos produtos dessa relação, mas quando a gente espera, não, está surgindo aí, né, um grupo novo, né, numa zona de encontro de duas populações próximas. Mas a gente começa a ver que a maioria da reprodução destes híbridos é inviável. Nasce uma série com defeitos, ou é abortado, ou há fecundação, mas não tem gravidez, o embrião é destruído antes. Então a gente chama isso de deterioração da geração F2. F2, depois vocês lembrando das questões de genética, que é o nosso próximo assunto na semana que vem, vocês vão lembrar que a primeira geração, essa amada geração parental, a que inicia o estudo. Então, a nossa que iniciou o estudo seriam
duas populações de espécies diferentes que se encontraram, deu resultado de embrião, surge a segunda, que então são filhos da primeira geração. Por isso que a gente simboliza como F1. Os filhos dessa segunda geração, então, são filhos da segunda geração, é o F2. É estes que vão ter problema. Tudo porque a marca característica gênica original daquelas populações impede a continuidade. Então, é uma barreira. Tentou-se, formou-se híbridos, mas eles não conseguem levar a muitas gerações adiante. Tá? Recombinações gênicas são incompatíveis. É só tu recordar meiose para lembrar das recombinações gênicas, as famosas permutas que acontecem em prófase 1. Tá? Então, na hora de formar gametas, isso dá um problemaço nestes casos que a gente está explorando. Tá? Por exemplo, a questão de esterilidade. Nós temos o Equus cabalus, que é a espécie que a gente chama cavalo. Tá? Existem várias raças. Cuidado. Esta é uma espécie. Lembra que na biologia, para dar nome aos seres vivos, nós temos um nome binomial. É binomial. Nunca se fala Equus. A espécie Equus não existe. Nem a espécie cavalo. Tá? Então, existe Equus cavalo. Tá? Que daí a sonoridade a gente acaba falando em cavalo. Mas é cavalos. Né? Este primeiro nome vai caracterizar o gênero. Ou seja, gênero é um conjunto de espécies. Tá? Então, isso aqui vai caracterizar o gênero. Tá? Então, esta aqui eu posso usar sozinha para dizer o gênero, nunca o nome da espécie. O nome da espécie, de novo, eco, cavalo. Também, uma espécie, ecos. Tá? Não, gênero. Gênero. Ah, são parecidos, sim, são parecidos. Tá? Dois herbívoros. Tá? Então, estes animais pertencem ao mesmo gênero. Vamos botar aqui embaixo. Gênero Equus. Gênero Equus. Equus cavalo e Equus asnos. Daí que vem asno. Né? Burro. Né? Pode haver fecundação? Pode. Gera embrião? Gera. Tanto o asno sendo o macho e o cavalo sendo a fêmea, como o inverso. Macho e a fêmea vai gerar este animal. A mula, um animal altamente resistente, né, por incrível que pareça, e por isso que ele às vezes é forçosamente gerado, né, porque é um animal de resistência física absurda. Então nós temos a mula, só que ela é estéril. Não tem como reproduzir, a não ser refazendo, né, esta, entre aspas, combinação que não é natural.
tá? Então, um exemplo para vocês aí. E aqui vai uma questão que fala nesses aspectos reprodutivos, tá? Numa questão de, ó, 22, tá? Não foi de 2023, então, um ano antes. Fala sobre as ideias darwinistas. Nós estamos aqui representados pelo grupo para ser, né, debatido um problema de anfíbios anuros. Anuros, né, sapos, pererecas, né, e rã são os anuros clássicos que a gente representa, né? Ou seja, anuro sem cauda. Urus é cauda, né? Nós temos aqui uma representação de algumas características da reprodução de anuros de 4 espécies. Então, eu marquei já ali de antemão coisas importantes para responder, né, para responder à situação problema. A situação problema está nos indicando qual o caminho que eu tenho que pesquisar. Padrões, né, reprodutivos evidenciam o quê? Espécie 1. As fêmeas produzem 5.000 gametas, mas colocam esses gametas, esses óvulos, em lagoas temporárias, num período de muita chuva. Tá? Não tem cuidado, nem do macho nem da fêmea. Espécie 2. Fêmeas produzem 200. Pô, por que como? Não é arriscado, né? Pô, 5.000 pelo menos, algum vai ser fecundado. Pois é. Mas a estratégia mudou. Observem bem. E isso é importante ir sublinhando quando está fazendo a questão em prova. 200 gametas. Agora, as poças, né, aonde está sendo colocados os ovos para a fecundação dos machos, é próxima aos corpos d'água. Elas duram mais tempo, já que a infiltração da água naquele solo mantém, né, aquelas poças por mais tempo. E os embriões são vigiados pelos machos. Então tem um certo cuidado parental, que a gente chama. Cuidado parental. Cuidado parental possibilita que muitos embriões cheguem à fase, então, de infantil, né? Um indivíduo que já possa mais tarde conseguir se proteger sozinho. 3. Fêmea produz 20. Pô, cada vez é menos, pois é. Mas agora ela não coloca em qualquer lugar. Ela coloca na vegetação que está sobre a água, que embaixo tem água. Então, se ela colocou os ovos aqui, foram fecundados, cai na água já direto, não teria problema de ressecamento, faltar água. Tá? É uma estratégia interessante. E 4, muito mais interessante. O macho, ela põe pouco, macho fecunda e abocanha. E na região gular, né, o que a gente chama de saco vocal do macho, vai desenvolver e depois, quando os bichanos saíram da fase larval, saem da boca do camarada. Puxa, que baita proteção, né? Uma baita proteção. Tentando dar a certeza de sucesso reprodutivo. Então, o que está sendo tratado aqui? Está sendo dito que as fêmeas influenciam o comportamento dos machos? Há uma influência sobre o comportamento? Não. Não, nem falou nada, tá? Dos machos da primeira espécie, inclusive. Só diz que tá? Não tem cuidado. Agora, não é a fêmea que vai selecionar quais os machos que vão ter um determinado comportamento. Não está falando.
Letra B. Cuidado parental é necessário para o desenvolvimento? Não. Tem espécies aqui que não têm cuidado parental e vai ter o desenvolvimento embrionário desses anuros. C. Grau de evolução. Grau de evolução? O que significa grau de evolução? Melhor, mais complexo, mais velho? Ou seja, uma ideia totalmente desconectada do que está sendo mostrado. Grau de evolução. Tá? D. O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. O sucesso reprodutivo é o quê? Ter fecundação, gerar embrião, e esse embrião se desenvolver e conseguir nascer o elemento infantil. Tem coisa melhor? Vamos ver a última. O ambiente induz. Opa! Ambiente induz modificações? Isto é claro que é Lamarckismo. O ambiente induz um novo comportamento. Por favor, nada. Isso aí é bem lamarquista. O cara já está falando ali em cima em uma explicação darwinista. Tá? Darwinista. Então, pelo amor de Deus, essa aí não, essa não. Tá? Então, os cuidados que a gente tem que ter ao avaliar uma questão dessa, não tinha como atalhar, tinha que fazer a leitura, né, para ter certeza que a alternativa D era a correta. Evidências da evolução. Então, a própria comparação que a gente faz entre os seres na natureza nos aponta evidências. De novo, não é provas, pessoal, tá? São evidências. Tu lê, tá? Alguém te aponta, ó, como isso pode ter surgido. Uma divergência, vi que todos esses seres são característicos, por exemplo, de um determinado classe de um filo. Tá? Filo, cordata. Tá? Nós vamos estudar na zoologia, vocês devem ter estudado no colégio. Né? Aqueles que o embrião tem a notocorda, tubo neural. Tá? Não é que tem coluna vertebral, cuidado. Tá? Então, o que, que a gente vê? Que os mamíferos, que é uma das classes, têm características em comum. Sim. Entre as características em comum, cintura pélvica, cintura escapular. Tá? Membros anteriores e posteriores. Desde quem? Desde os anfíbios, répteis, mamíferos também têm, e as aves, que são praticamente répteis voadores, também têm essas duas cinturas. Mas o que, que aconteceu tanto com a parte superior quanto a nossa parte inferior? Na verdade, é uma adaptação, tá? É uma adaptação do que a gente está fazendo com essa cintura escapular, com as mãos. Então, é só tu notar que o ancestral de todos os mamíferos era uma espécie de roedor aqui, tá? Então, vocês... Opa, só um aqui. Vem cá de novo, meu amor. Deixa eu localizar aqui, meu. Esse é o ancestral. Parece um roedor atual, né? Um saranho, tá? Então, esse bichinho, olhem, ele tem ali a parte anterior, tá? A sua cintura escapular, a sua cintura pélvica. Mas olha o que aconteceu com as patas, a parte anterior, né?
em diferentes grupos. Houve o quê? Uma adaptação a diferentes nichos ecológicos, formas de vida, ambientes diferentes. Isto é a prova de que, a partir de um ancestral, houve uma divergência, houve uma escala de tentativa de ocupar vários hábitos, para não haver competição. Então, a gente chama isso de divergência evolutiva, uma irradiação. Os órgãos que eu estou falando aí, eles são chamados homólogos. Eles têm a mesma origem embrionária, mas funções diferentes. Então, órgãos homólogos, típicos de uma divergência, de uma irradiação. Mesma origem embrionária, são os mesmos tecidos que originaram. Então, tu vai ter os mesmos ossos, tu pode contar eles, tu pode localizar eles, como tu está vendo nessa imagem. Tá? Azul, tá? Tá ali o vermelho, o roxinho, depois alaranjado, tu vê em todos eles aí, inclusive nas árvores. Tá? O que que está acontecendo se tem a mesma origem? Tem funções diferentes. Órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária, mas têm funções diferentes. Isso é o quê? Um valor adaptativo para as suas formas de vidas ocuparem diferentes hábitats. Tá? Então, é uma prova? Não. É uma evidência de evolução. Ah, mas baleia não tem duas cinturas. Tem. Tá lá a cintura pélvica. Só que não fica evidente só estudando a parte dos ossos de baleia que tu vai notar. Ela era uma antiga, uma espécie de hipopótamo, vivia em regiões pantanosas. Tá? Então, há um passo depois para a vida aquática total. Né? E aqui vocês estão vendo que tem classes diferentes de animais, ali está, né, os anfíbios, aqui répteis e lá os mamíferos, separado por milhões de anos. E vejam que a estratégia parece da cabeça, parece a mesma, né? O nariz e os olhos estão alinhados. Estão alinhados. Porque os três tipos aqui são animais que têm a vida parcialmente aquática. Mas então a estratégia é porque o crânio de um tem a ver com o outro? Não. Eles têm um caso de convergência. Convergir. Ou seja, a origem que vai levar a essa posição do crânio em relação aos olhos e às narinas são diferentes. Então, diferentes origens embrionárias. Mas, mesmo tendo origens diferentes, se convergiu, por isso convergência adaptativa. Para o quê? Mesma função. Tá, mas qual é a função de ficar com as narinas? Respirar. Ao mesmo tempo em que tu não expõe muito o corpo para que tuas vítimas, né, ou para até predadores não te localizem. Tu pode estar num lugar ou no outro, né? Tanto como predador como preso. E, mais importante, os olhos não ficarem dentro da água. Lembro a questão física, né?
que acontece com o raio de luz quando bate na água, tá? Então, não daria para perceber exatamente uma imagem fora da água. Teria sempre um desvio. Agora, se tu tá, né, com a cabecinha para fora, não totalmente, tu tá disfarçado, tu tá conseguindo respirar e tá enxergando direito. Tá? Então, é uma convergência. Por exemplo, o primeiro animal a voar não foi as aves nem os répteis, foi os insetos. Tá? Como surgem essas aves, essas asas? Não surgem do mesmo ponto embrionário das aves. E mais espantoso, peixe também voa. Óbvio, não consegue grandes distâncias, mas consegue sair da lâmina d'água e percorrer um bom trajeto. Estas asas diferentes aí têm a mesma origem embrionária? Não, mas convergem. Todas elas dão deslocamento. É uma convergência também. Tá? Olha o caso que eu estou mostrando aí para vocês, uma questão simples, sem textos e tal. 2020. Características herdadas de um ancestral comum. Em que são compartilhadas por duas ou mais espécies. Ancestral comum, tá? O nosso ratinho primitivo, lá o nosso mussaranho, tá? Gerou o quê? Nadadeira, por exemplo, né, das baleias, na parte anterior. A asa do morcego, a pata dos cães, tá? Mãos humanas, todas elas têm a mesma funcionalidade? Não. Então, elas são compartilhadas pelo ancestral comum. Ó, tem a mesma origem, mas funções totalmente diferentes. Tá? Então, elas são homólogas. Tá? Elas são homólogas. Se é um ancestral comum e elas são homólogas, o que que aconteceu? Uma divergência, uma característica divergente. Tá? Ó, ele quer a característica e não o órgão. Ó, a característica e não o órgão. Isso aqui é o órgão. O órgão, né, é homólogo. Tá? Então, denomina-se, então, caso de divergência adaptativa. Adaptativa. É uma divergência adaptativa. São características herdadas divergentes. Divergentes. Cada um vai buscar uma funcionalidade no seu hábitat. Tá? Hábitat. São homólogos? São homólogos. São órgãos, órgãos, e não características. Órgãos homólogos. Árvore filogenética. Veja, tem tudo a ver com a evolução. Tudo a ver. Tá? Ó, estou trabalhando aqui com uma espécie. Tá? Eu posso trabalhar também com uma porção do DNA, gene, quer que seja. Se está passando o tempo está passando, então eu vou criar aqui, acompanhando todos esses seres de geração em geração, uma linhagem.
tá? Então, ao longo do tempo. Deixa eu botar de cima primeiro. Pode acontecer, e olha já a aplicação dos termos da evolução. Olha aqui, ó. O que que é o nó? O nó marca o quê? A espécie que vai haver, por algum motivo, uma cladogênese. Cladogênese. O que motivou isso, a gente não sabe. Pode até ser um caso, um mecanismo de cladogênese é a alopatria. Quando eu tenho o quê? Uma barreira geográfica. Eu tenho uma barreira geográfica, então cada um está em um ambiente diferente. Então, este nó marca o período em que houve a separação. Se houver a manutenção dessas linhagens diferentes, tu pode marcar mais tarde as características diferenciadas no tempo. Então, teve uma característica marcante nessa espécie de baixo, teve uma característica marcante na espécie de cima, de forma adaptativa. Tá? Bem o caso do quê? Uma questão de divergência. Tá? Então, pode que os órgãos homólogos vão ter funcionalidades totalmente diferentes. Tá? E aí tu teria, tá, por exemplo, não só um clado, mas outros clados. Tá? Quando, vamos dizer, por hipótese, tá, se tu tivesse todos os componentes da árvore desse ancestral, tu diria que este grupo aqui presente, A, B, C, D, esses 4 elementos vivos aqui seriam um grupo monofilético. Ou seja, eu tenho toda a história do grupo aqui reunida a partir dessa árvore. Essa árvore é chamada filogenética. Veja, eu estou marcando quando que houve divergências, quando houve clado. Tá? O porquê do clado, bom, eu supus ali um caso, né, de alopatria, tá? Mas existe outros mecanismos, até de simpatrias, que também vão gerar clados. Toda essa extensão, todo esse tempo decorrido não quer dizer que está a espécie parada, né? Pode estar acontecendo uma anagênese. Então, ó, os dois mecanismos aqui, cladogênese, anagênese. Como se chama essa derivação aqui? Isso aqui é um nó. O termo que a gente usa é nó, é o ancestral comum, tá? Como se chama esses balãozinhos aqui vermelhos que estão marcando características, tá? A gente diz, bom, estas características só foram possíveis surgir porque as espécies, porque esses grupos estavam separados. Então a gente chama isso de características derivadas. Ó, derivadas. Clássico da irradiação adaptativa, tá? Então, é uma derivação. Derivação. Tá? Então, houve uma divergência. Tá? É o que a gente, ó, isto é uma divergência.
Esta é o caso clássico de uma divergência, tá? Ambientes diferentes possibilitou adaptação a lugares diferentes, tá? Filogenia. Filogenia, tu tá contando o quê? A história evolutiva de um grupo. E tu quer verificar essas ancestralidades comuns e quando que começou a fazer as derivações. Então, a relação. Isto é que nos dá chance de fazer um clado, que é essas ramificações, essa ideia ramificada. Ó, as árvores evolutivas são cladogramas, ou seja, expressão de ramificações, grafia de ramificações. Este é um clado. Tá? Verifique que no presente nós temos ó, A, B, C, D, E. Quem são os vínculos? O último clado, qual o último clado que aconteceu? Foi este aqui, ó. Mais perto do presente foi esse aqui, ó, ancestral comum de D e E. Tá? E óbvio, né? Tu tem uma característica derivada, né? Aqui em D e em E, que fazem eles divergir. Cada linha dessas é chamada de ramo. Ramo. Tá? Então, a espécie mais aparentada evolutivamente compartilha nós. Ou seja, nós temos nós com répteis, com anfíbios, com peixes. Tá? Nós temos nós. Como eu posso ver isso? Preciso fazer só observações? Tenho que fazer uma análise química? Ah, pode ser. Por exemplo, eu posso acompanhar um trecho de DNA. Tá? Então, eu peguei aqui um DNA, esse seria, vamos dizer, entre aspas, o original, é o nosso antepassado comum, que o que que a gente está vendo? Que aquele pedaço original, ó, sofreu uma mutação, mais ou menos, tá? Há 25 milhões de anos, aqui, ó. A adenina, aonde tinha o quê? Guanina. Pode ter alteração, então, na formação de uma proteína. Muda a informação. Olha o que aconteceu no grupo de baixo. Continuou, não teve essa mutação, mas teve uma outra mutação que permaneceu, olha aqui, ó, uma citosina, ó, no lugar onde tinha uma timina. Então, isso aqui marca a separação, porque não está acontecendo nos dois, então eles não estavam se reproduzindo, tá? E aí tu pode calcular quantos milhões ou milhares de anos estamos trabalhando. Aqui é milhões de anos, tá? Ó, a espécie de cima, olha aqui, ó, segunda mutação. Já tinha uma segunda. A espécie de baixo também nós acompanhamos uma segunda mutação. Quando tu olha o nó e as espécies derivadas, parece que o material genético é diferente. Não. Foram um caso de quê? Clado, por isso aquelas duas mutações não estão presentes no ancestral, mas estão presentes nas espécies hoje. Tá? Então, today. Se eu pegar mais antigos, só tinha uma mutação. Se eu pegar fósseis mais antigos, só tinha uma mutação e não duas. Então, isso é o tempo decorrido. Né? Vejam que
Coisa interessante de trabalhar com esses materiais genéticos e fazer a retrospectiva da espécie. Tá? E aqui está um panorama para vocês, né, de uma filogenia que nós trabalhamos na zoologia. Todos os animais descendem de protozoários flagelados, protistas flagelados. Tá? Quando que realmente eu começo a ter animais? É quando eu tenho o quê? Desenvolvimento embrionário. Esta é a característica marcante, tá? Que nos separa de uma colônia, de um grupo de protistas flagelados, né? É quando isso se mantém junto. Por isso, multicelularidade. Animal, então, para ser do reino animal, para ser do reino animal, tem que ter desenvolvimento embrionário de duas fases: mórula, blasto. Aí nós temos os para, ó, eumetazoa, tá? Nós temos o eumetazoa e parazoa, ou seja, aqueles que não chegaram a estágios embrionários mais avançados. Então, este grupo aqui não tem tecido verdadeiro. É o caso dos poríferos. Então, a gente botou um sub-reino para eles. E todo o restante, veja, ó, tem um ancestral comum? Sim, um ancestral que tinha desenvolvimento embrionário, mórula e blasto. Esse era o nó. Clado. Ficou aqui. E o outro, qual é a característica derivada para formar o eumetazoa? Tá? Então, a gastrulação. Formação de uma gastro. Veja como é importante revisar embriologia. Fundamental, fundamental para estudar zoologia, né? É importantíssimo tu também estudar êmbrio. Por quê? Estes são os marcadores para a filogenia da zoologia. Olha lá, gastrulação. A partir do momento que tu tem gastrulação, tu tem tecidos verdadeiros. O primeiro grupo, ó, aqui derivou porque ele só tinha dois tecidos embrionários, quinidários. Todos os demais são o quê? Triblástico. Três, ecto, meso, endodérmico. Diblástico, ecto e endo. Veja como é importante, então, lembrar dos folhetos embrionários, tecidos embrionários, né, que nós temos ali na gastro. Mesma coisa. Ó, o que que acontece com o blastóforo? Dá origem ao ânus ou à boca? Nova derivação, novo clado, também com característica embrionária. Fica a dica, tá? Para a gente trabalhar com zoologia, que é o nosso próximo tema. Antes vamos ver genética. Nós temos que trabalhar junto essas informações da embriologia dos animais. Então, espero que vocês tenham um bom final de noite, um maravilhoso final de semana e aguardo vocês na terça da semana que vem com um assunto muito importante, que é a genética. Tá? E já vai a recomendação. Não há necessidade de ter medo de coisas matemáticas da genética. Cai muito simplificado, tá? Tira lá aquelas
né, aqueles fantasmas, aqueles medos da genética, problemas com a matemática. Não vai entrar, né, nas provas muito matemática. Vou mostrar para vocês as provas dos últimos anos, as questões de genética, vocês vão ver que tem simplicidade as questões em termos matemáticos, mas exige bastante do candidato conhecimento dos fenômenos, conceitos gênicos. Aí sim. Tá? Então, gurizada, espero que tenha ajudado vocês, né, na compreensão um pouquinho desses aspectos evolutivos aí que vão ser muito importantes para vocês acompanharem. E aguardo vocês na próxima semana, tá? Para a gente começar, então, a genética. Grande abraço para todo mundo, uma boa noite para vocês, obrigado pela presença. Tchau, tchau, pessoal.